Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, aqui na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Agora vamos iniciar nossa preleção. E o que seria a preleção? A preleção é um momento onde nós fazemos uma reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus, suas passagens, seus atos, seus gestos, seus exemplos, todos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec. Vamos iniciar a nossa preleção, mas antes eu gostaria de convidar a todos que juntos façamos uma breve prece. Amado Mestre Jesus, somos muito gratos por estarmos aqui reunidos neste momento, para esta finalidade. Que todos nós possamos absorver o máximo dessas informações para que elas toquem os nossos corações de uma forma profunda, de uma forma intensa e de uma forma consistente, para que com isso consigamos nos tornar mais fortes, confiantes e serenos na nossa caminhada. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, então, nós vamos, na verdade, dar a continuidade de uma reflexão de um capítulo. Na semana passada já foi feita uma reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, então amai os vossos inimigos, e nós vamos dar a continuidade sobre alguns outros tópicos abordados nesse capítulo. Então, esse tema ele tem uma base evangélica, antes de mais nada, e ela pode ser encontrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E lá diz assim: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que te demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém se obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, primeiramente, é importante, para que tenhamos condições de refletir sobre os ensinamentos do Mestre, que nós possamos destacar alguns pontos. O fato dele, de Jesus, dizer aos judeus que antes seria o olho por olho, dente por dente. Então, para aqueles que porventura não saibam o que significa esse ensinamento, que vinha lá dos costumes anteriores já àquela época, que eram o quê? Praticados pelos judeus. E nessa época, essa regra estabelecida por Moisés, ela significava que uma punição deveria ser dada ao infrator com o mesmo peso e vigor da infração recebida. Ela existiu no momento onde o povo da época tinha costumes muito duros, muito severos e rudes, uns para com os outros. E teve a sua utilidade. Por quê? Para preparar os costumes da época para o avanço que estaria por vir. E assim aconteceu. Porque veio Jesus, ele veio nos ensinar a brandura como exemplo. A gente pode até pensar assim, se bater, dar a outra face. Então, nossa, então quer dizer que se alguém me bater na face, que eu apresente a outra para essa pessoa me bater, isso estaria correto? Então, muitos de nós
A gente tem aprendido ao longo do tempo a importância de preservarmos a nossa honra. Pois bem, então comecemos a nossa reflexão. O que seria a honra? Por acaso seria a condição de termos a nossa figura perante a sociedade em que vivemos bem estabelecida? Então, continuando com essa reflexão, a gente pode iniciar o primeiro ponto. Muitas vezes nós agimos e temos os nossos conceitos baseados no que os outros pensam que devemos ser. Quando pensamos que algo possa estar ferindo a nossa honra, invariavelmente, uma frase na sequência aparece que é assim: ai, nossa, o que que os outros vão pensar? Mas se eu fizer isso, o que que os outros vão pensar? Pois é. Continuando na mesma linha, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. Então, vamos imaginar uma coisa bem corriqueira, vamos imaginar uma pessoa que nos ofende no trânsito. Então, e nós? Se a gente estiver defendendo a nossa honra, se nós aplicarmos o olho por olho, dente por dente, da época dos judeus, o que a gente faz? A gente vai devolver a ofensa. Então vamos imaginar agora que a outra pessoa não use a mesma métrica, né, a mesma medida de devolver o mal, né, na mesma intensidade. Mas vamos imaginar que essa pessoa revide com uma intensidade maior ainda. Aí nós vamos usar o olho por olho, dente por dente, vamos revidar no mesmo nível. Isso se nós conseguimos manter o revide no mesmo nível. Então o que a gente pode concluir disso, né? A resposta: essa discussão pode chegar a elevados níveis de agressão verbal, dependendo dos ânimos ficarem exaltados de uma tal forma, até alguma agressão pode ocorrer. Então vejamos bem, esta honra que mencionamos, ela é filha do orgulho. E para o orgulho, essa máxima parece uma covardia, porque a pessoa orgulhosa, ela não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que revidar. Aos olhos dos homens, isso pode parecer uma covardia, mas, aos olhos de Deus, é um ato de amor e de sabedoria. Aquele que não revida tem, no seu propósito, uma crença no futuro, onde os atos que ele comete aqui, ou os atos que foram deixados de ser cometidos, sejam eles quais forem, eles têm os seus reflexos e consequências. Então, vamos lá, voltando novamente naquela discussão de trânsito. Vamos imaginar agora aquela mesma pessoa que iniciou aquele diálogo de uma forma ríspida, de uma forma mais rude, mais áspera. Ao invés daquele revide, se a pessoa receber puxa vida, me perdoe. Imaginemos nós sendo recebidos por uma voz terna, dizendo: nossa, puxa, eu não vi direito o que eu fiz. Eu peço desculpas e olha, eu vou procurar ter mais atenção da próxima vez. E continuando nesse mesmo cenário, tá? Então, nesse caso a gente viu que estava errado, era uma discussão, a gente viu que estava errado, pediu desculpa. Mas agora, continuando nesse mesmo cenário, agora supondo que nesse exemplo a gente está coberto de razão. A gente tem a razão, a pessoa fez uma barbeiragem, mas saiu de lá ofegante, falando palavras nervosas, e aí ela vem ter essa abordagem menos gentil com a gente. Mas mesmo assim, então, vamos imaginar que se a gente devolver a resposta da seguinte forma, e falar assim, olha, espera aí um pouquinho, nós temos um problema e nós precisamos resolver. E não vai adiantar nada a gente se exaltar, porque a gente desse jeito não vai chegar a lugar nenhum se a gente ficar nervoso, né?
Ó, vamos respirar, vamos conversar com calma, que a gente, conversando, a gente vai chegar a se entender. Não é isso mesmo? Então, isso é o dar a outra face. Esse é um exemplo de devolver com bondade a agressão que o nosso irmão vem a nos trazer. E as bases dessa reflexão, a estrutura do desculpar, de colocar as coisas de uma maneira consciente, terna, né? Essas bases da discussão de trânsito, ela pode ser estendida para todos os campos das relações sociais que nós temos todos os dias. Como, por exemplo, a relação entre os amigos de uma escola, os amigos, colegas de trabalho, na meio da família, entre os vizinhos, onde quer que nós possamos imaginar. E, para complementar também, teve um fato ocorrido que eu acho que certamente ele pode ser muito aplicado como exemplo para esse tema também. Tá? Em uma das sessões públicas que realizava no Centro Espírita em Uberaba, Chico Xavier, famoso médium espírita, né, que atendia muitas pessoas, procurava consolar as dores de muitos que chegavam até ele. Aí uma vez ele teve o desprazer de levar uma cusparada no rosto, simplesmente porque uma pessoa tinha duvidado de uma mensagem mandada por um familiar. Aí o Chico, sem graça, enxugou aquilo que estava no seu, aquela cusparada, né, com um lenço, e envergonhado com a cena, mas ele se limitou a agir como uma pessoa de bem, sem devolver a agressão. E ele lembrou-se do ensinamento de Jesus. E no caso, esse é o dar a outra face. A face da gentileza, a face da educação, da compaixão. Mas até ele, uma pessoa que demonstrava o bem, não foi fácil ele ter passado por algo tão ultrajante. Como depois ele chegou a desabafar com os amigos. Ele chegou em casa chorando, muito triste pelo que tinha acontecido. Mas aí Emmanuel, seu mentor espiritual, que o acompanhava, que o aconselhava e dava muitos, que acompanhou em todas as tarefas dele, e o aconselhou. E disse assim: quando alguém cuspir em seu rosto, diga para si mesmo simplesmente que a chuva molhou sua face. E se alguém pedir explicações, não reclame. E ainda pensando na serenidade, né? Vamos imaginar agora uma pessoa do nosso convívio chegando de maneira agressiva até nós. Quem sabe o dia que essa pessoa teve, às vezes com problemas sérios a resolver. E por um descuido, por um deslize, nós fomos a pessoa escolhida para que essa pessoa venha, às vezes, a descarregar vários sentimentos reprimidos que estavam dentro dela. Com isso aqui, não está querendo de maneira nenhuma a gente defender aqueles que se deslizam na sua conduta, né? Mas é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. E isso serve para que nós exemplifiquemos assim, que tenhamos nós uma postura que eleve esse descontrole a níveis que pode ficar fora do controle. Então a gente identificar isso. Então, que fique bem claro que a máxima de dar a outra face não pode ser interpretada ao pé da letra. Porque se levada às últimas consequências, ela viria o quê? A condenar toda a repressão, mesmo aquelas que legais, assim, e deixaria campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos bons seriam suas vítimas. Por essas palavras, Jesus, ele não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. É simples, mas eu sei que requer muito esforço para a aplicação. Não nos é conveniente que devolvamos o mal com o mal.
temos que trabalhar a cada dia para que o nosso orgulho vá diminuindo. Um outro tema que também nós podemos abordar e falar bem superficialmente, mas que podemos aprofundar um pouquinho agora, é sobre a vingança. Ou seja, num primeiro momento, a gente recebe a ação da outra pessoa. E aí, esta ação ou nos ofende, ou agride, ou incomoda. E aí, então, nós planejamos uma ação para que uma outra determinada situação no futuro possa vir a causar o mal àquela pessoa que nos fez alguma coisa não boa, uma coisa má. E isso é vingança. E quando aquele busca vingança, ele é mais forte. Quando a pessoa que busca vingança está numa condição, pode ser numa condição física ou numa condição social, financeira, e ela tem uma força maior, a vingança, invariavelmente, ela vai tender a ter um peso muito intenso do vingador sobre aquele que vai receber a punição. É uma ação onde muitas vezes vários sentimentos também menos nobres, porque muita coisa se mistura, vai ter rancor, mágoa, ressentimento, eles vão aflorar sobre o ser daquele que quer a vingança e vai mobilizar forças muitas vezes imagináveis, que certas vezes vão extrair de dentro daquele que produz a vingança astúcia, malícia, maledicência, mobilizando para atitudes menos nobres. Então, quando a vingança é planejada, muitas vezes arma-se uma situação para que o dito oponente ele caia em uma cilada. E o que Jesus nos exemplificou em sua passagem? Jesus foi traído, Jesus foi insultado, maltratado, enfim, tantos motivos que, por muito menos, pensaríamos em ir à desforra, mas ele teve sua conduta reta, ilibada. E hoje estamos aqui falando do seu exemplo e de suas atitudes. Vale a pena destacar novamente: não sejamos vingativos. Ser covarde, aos olhos de muitos, requer coragem. Dessa forma, precisamos compreender quão importante é buscarmos o amor dentro dos nossos corações para com todos, inclusive os nossos desafetos. Essa postura, diante dos conflitos, ela nos faz evitarmos problemas maiores. Ela acaba nos trazendo harmonia para que tenhamos um convívio bem mais estruturado com todos os que nos cercam. Ela nos possibilita resgatar de forma positiva as nossas pendências e, o que é principal, ela nos aproxima da paz em nossos corações e da prática cristã de maneira consciente em nossas vidas. Então, que todos nós procuremos nos resignar diante das dificuldades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e que a gente possa ir melhorando um pouquinho a cada dia, de maneira contínua, através de reflexões e orações a Jesus, de modo que, quando, no futuro, analisarmos o nosso passado, como se, olhando para trás e enxergássemos nossa vida, consigamos perceber o quanto nos tornamos mais tolerantes, o quanto conseguimos perdoar com mais facilidade e, provavelmente, também vamos ter a capacidade de nos magoar menos,
porque com isso nós vamos conseguir enxergar os problemas de uma forma diferente. E aí, a gente não vai tornar aqueles problemas que no momento foram tão grandes, eles vão começar a se tornar menos relevantes nas nossas vidas. Vamos também sempre nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele é o maior exemplo que nós temos a seguir. E se nós procurarmos segui-lo através do seu agir, do seu sentir, lembrando o quanto ele foi um exemplo de resignação. Lembramos também de retribuir o mal com o bem. Aprender com cada situação difícil que ela nos aparece, que vem no nosso dia a dia, e a gente conseguir, com muito esforço, tratar essas dificuldades como oportunidades para a gente tirar o melhor dela, para a gente seguir mais forte no passo seguinte. Deus, nosso Pai, eles querem o nosso bem sempre. Então, que nós possamos refletir sobre o que foi falado nesta noite, para que todos nós consigamos obter o máximo de proveito das consequências e após colocarmos em prática em nossas vidas, em nossos corações. E por fim, eu gostaria de falar um trecho de Joana de Ângeles, em uma reunião mediúnica que ocorreu lá na Casa do Caminho, né, através do médium Divaldo Pereira Franco. E ele nos endereçou uma mensagem onde eu gostaria de destacar um trecho dela. E diz assim: uma faísca, um raio que atinge um depósito de combustível e logo se apresentará a destruição. Controla-os na corrente das tuas reflexões, gerando a disciplina da contenção da sua carga poderosa de energia, canalizando-a para os labores enobrecidos que te enxornam a luta, as conquistas já logradas que te honorificam. A outra face encontra-se coberta por camadas de experiências desastrosas. Retira esse lixo mental e permite que se apresente irisada de sol espiritual a outra face, para que o amor real seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. Que Jesus esteja com todos nós sempre. Concluímos a preleção desta noite, reflexões foram colocadas, que todos nós possamos levá-las dentro dos nossos corações e fortalecer a nossa caminhada. E aproveitamos ao término de cada preleção e fazemos uma vibração. Ela é o que? Ela é um momento onde juntos nós vamos direcionar aquilo que conquistamos de bom, esse pensamento salutar, e vamos, através do nosso pensamento, produzir coisas boas, direcionar através da nossa vontade. Então, eu convido a todos para que façamos juntos uma pequena vibração com muito amor. Todos unidos. Então, iniciando a vibração, esse momento de amor, esse momento onde juntos conseguimos reunir tudo de bom que temos em nós. Vamos iniciar direcionando a todos os lares, ao lar de cada um que esteja aqui envolvido nesta vibração, para que possa envolver a todos que lá vivem, harmonizar as relações, fortalecer o convívio,
e que essa vibração consiga estabelecer a proteção necessária de todo mal que possa ocorrer. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Vamos continuando essa vibração. Agora, cada um mentalizando alguma pessoa em especial que necessite receber algo de bom, uma vibração salutar, que esteja passando por algum problema, de qual ordem for, pode ser ordem física, social, alguma solidão, alguma decepção, que ela possa receber aquilo que necessita para a sua vida. Obrigado, amigos, espiritualidade, pelo suporte. E finalizando, vamos vibrar por todos aqueles que estão desamparados, de qual ordem for, nas ruas, com perdas importantes, sem caminho, sem rumo. Então, que nós possamos, nessa nossa humilde vibração, dedicar a todos para que recebam a luz de Jesus, que ilumine seus caminhos, para que encontrem o seu propósito repleto de amor e serenidade. Concluímos então a vibração. Desta maneira, agradecemos imensamente a participação de todos e convido para que estejam sempre conectados no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec para outras preleções e outras programações, sempre para levar a codificação a todas as pessoas. Muita paz a todos.